O avanço das tecnologias de vigilância e análise algorítmica tem provocado transformações profundas na forma como estados administram populações, distribuem recursos e gerem políticas públicas. Em diferentes contextos, sistemas automatizados são utilizados para detectar fraudes, prever riscos ou identificar comportamentos considerados suspeitos, impactando diretamente os direitos e a dignidade de grupos socialmente vulneráveis. Por exemplo, ao cruzar dados biométricos, acessar históricos migratórios, redes sociais, dados financeiros, além de geolocalizações, a tecnologia possibilita a construção de mapas de risco e também identificação de alvos prioritários, se assim posso dizer, para a realização de policiamento preditivo, onde as comunidades vulneráveis, especialmente imigrantes negros e pobres, são desproporcionalmente afetadas por este recurso. Sendo assim, a integração crescente entre grandes corporações tecnológicas e o Estado transformou profundamente as formas de monitoramento, policiamento e controle populacional. Entre essas empresas, a Palantir Technologies ocupa lugar central ao fornecer sistemas de análise de dados usados em operações de migração, policiamento e inteligência. Portanto, sob o ponto de vista crítico de Shoshana Zuboff, especialmente sua teoria do capitalismo de vigilância, o caso concreto em questão revela uma nova configuração de poder. O uso de dados pessoais como matéria-prima para prever e modular comportamentos, ampliando a capacidade de controle estatal e corporativo sobre indivíduos e populações, de modo a efetivar a manutenção da desigualdade social e preconceitos estruturais e históricos. Eu sou o Gabriel e vou falar sobre o capitalismo de vigência para a autora Joshana Zuboff. A tese dela se alia ao tema justamente porque o tema é para nós fazermos uma análise de alguém ou de uma injustiça que foi feita por alguma tecnologia. E é justamente nisso que ela entra. Para ela, o capitalismo de vigência é uma coisa errada na sociedade porque ele só vai reforçar a desigualdade, ele vai desfavorecer a democracia e vai simplesmente ali prejudicar pessoas. Porque por meio a partir dele, porque por meio do próprio capitalismo de vigência, empresas podem coletar dados de pessoas, podem ver suas fotos, tipo assim, podem fazer ali um mapa mental da pessoa, tanto de aparências físicas, quanto simplesmente seus dados, seu histórico, e por meio disso, rotular a pessoa como bandida ou não. Por exemplo, teve um assalto em alguma rua e tem uma câmera. A câmera não pega a parte do assalto, mas vê que uma pessoa negra passou ali por perto. Logo, de acordo com o capitalismo de vigência, justamente com os problemas que estamos apresentando na pesquisa, a pessoa negra vai ser ali provavelmente a mais taxada de, de ser o bandido. E não é. Justamente é isso que ela critica. Porque o capitalismo de vigência, ele basicamente preza isso, preza que essas empresas tenham mais acesso à tecnologia para que possam rotular pessoas e muitas das vezes simplesmente prenderem pessoas inocentes. E é nisso que o capitalismo de vigência, que a própria autora critica, se alia ao tema, que pessoas prejudicadas injustamente, pessoas sofreram injustiças por alguma tecnologia. E encontramos essa autora e ela tem essa tese muito interessante sobre o capitalismo de vigência. E como eu falei, para ela ele só reforça desigualdades e eu concordo, porque a partir do momento que rotula uma pessoa ou que simplesmente você tem acesso às informações de uma pessoa e por meio disso você pode simplesmente prender ela, simplesmente ter ali a autoridade de acusar ela de alguma coisa, perde total sentido da coisa, porque não tem provas, não se pode acusar alguém só por causa principalmente por causa de tom de pele, não se pode acusar alguém por causa da vestimenta, e é justamente isso que a autora critica e eu concordo. E ela chama essa ação de capitalismo de vigência. E é isso. Essa foi minha fala. Quanto à crítica, o problema ele não é apenas desigualdade, é o modelo econômico. E a partir da leitura de Zuboff, compreende-se que o eixo central do capitalismo de vigilância não reside apenas na criação de desigualdades ou na intensificação de vulnerabilidades, embora elas sejam consequências diretas do sistema, mas nas transformações radicais da lógica econômica que estrutura as relações sociais no ambiente digital. O foco desloca-se da violência física e letal, como destacada nas análises necropolíticas,
para uma forma de poder silencioso, contínuo e automatizado voltado para a captura, previsão e modulação do comportamento humano. Zuboff argumenta que as empresas de tecnologia não apenas coletam dados, elas o transformam em excedente comportamental, matéria-prima para prever ações futuras. E esses produtos preditivos são vendidos a governos e corporações, alimentando um ciclo em que a vigilância deixa de ser instrumento para se tornar mercadoria. E é nesse contexto que indivíduos não são mais apenas cidadãos ou usuários, mas recursos exploráveis. O cotidiano, como deslocamentos, comunicações e interações sociais, converte-se em um fluxo contínuo de dados e podem ser monitorados e comercializados sem consentimento e sem transparência. Com isso, o problema ultrapassa a esfera da desigualdade e entra no campo da subordinação econômica da vida, em que decisões privadas moldam políticas públicas e interferem diretamente nos acessos a direitos. O caso Palantir exemplifica essa dinâmica ao inserir modelos empresariais na gestão penal e migratória do Estado. As plataformas construídas para prever comportamentos futuros formam listas de suspeitos e redes de relacionamento que podem sim direcionar ações policiais ou deportações sem critérios democráticos de controle, fiscalização ou contestação jurídica. Surge assim um poder híbrido. Portanto, o debate desloca-se do quem deve morrer, como nas teorias necropolíticas, para quem define e lucra com a condução do nosso comportamento, e porque tais atores possuem tamanho poder. A crítica de Zuboff é estrutural. Não basta corrigir desigualdades geradas pela vigilância. É necessário enfrentar o próprio modelo econômico que transforma vidas em dados e decisões políticas em produtos corporativos. Meu nome é Azaf e eu vou falar sobre a resistência nessa perspectiva. Bom, para Zuboff, vivemos em uma era em que grandes empresas digitais elas coletam, classificam e também utilizam dados para prever e para influenciar comportamentos. A vigilância ela funciona como um mecanismo de captura da autonomia da pessoa. A resistência ela é vista como um esforço para retomar sobre o controle da vida privada, para a pessoa ter o controle de novo da sua vida. E sobre as escolhas, sobre a democracia e assim, etc. Agora, como é a resistência nessa perspectiva? Ela pode ser através da política, pela criação de leis de proteção de dados, pela responsabilização de big techs e fiscalização pública também. Pode ser em forma coletiva, através de movimentos sociais e atividades denunciando vigilância e lutando também pelos direitos digitais. E também pode ser individual, através de protegendo seus dados, a autoconsciência digital e também o uso crítico das plataformas. E também através por meio democrático, que é a defesa do espaço público livre, da manipulação comportamental. A luta é contra a colonização dos comportamentos e também pela autonomia individual. Para finalizar, a análise de Zuboff mostra que o perigo central não está apenas na vigilância concentrada sobre determinados grupos, como na necropolítica. O perigo ele é mais amplo, onde todos passam a ser inseridos em uma economia que captura comportamentos para prever e também para influenciar ações futuras, produzindo impactos ainda mais intensos sobre populações historicamente vulnerabilizadas. O caso Palantir, ele evidencia esse momento, o Estado começa a operar segundo a lógica do mercado de vigilância e não mais pela lógica democrática. E aí a vigilância ela vai se transformar em produto e as decisões que afetam os direitos fundamentais vão passar a ser tomadas por modelos privados opacos e incontroláveis. Diante disso, o direito ele vai enfrentar um novo desafio, onde não basta limitar o Estado, vai ser necessário também limitar empresas que passam a atuar como coautoras do poder estatal. Essa é a chave para compreender como o capitalismo de vigilância redefine as estruturas políticas e alteram profundamente a nossa experiência de liberdade e cidadania.